Bom dia, pessoal. Vamos analisar os jogos de sexta-feira, 24 de junho de 2022. Mas antes, vamos dar uma conferida na lista de quarta-feira. Uma quarta-feira de Copa do Brasil teve aí 3 clássicos estaduais. Atlético Goianiense e Goiás terminou aí 0-0. O Atlético Goianiense foi melhor. Teve 17 escanteios no jogo contra 5 do Goiás, mas a partida terminou mesmo aí sem nenhum gol. E na lista estava o Lei Bahia contra o Atlético Paranaense e bateu. A equipe do Bahia abriu o placar aos 4 minutos, mas ainda no primeiro tempo sofreu a virada e a partida terminou 2-1 para o Atlético Paranaense. Outro jogo que estava na lista era o Lei Fortaleza no clássico cearense contra o Ceará e não bateu. O Fortaleza venceu aí por 2-0 e abriu uma boa vantagem para o jogo da volta. Atlético Mineiro e Flamengo foi um jogo bem movimentado, com chances para os dois lados. O Atlético Mineiro poderia ter marcado mais gols nessa partida e já tem encaminhado a classificação, mas conseguiu uma pequena vantagem para o jogo da volta, que será no Rio de Janeiro, e precisa apenas de um empate para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Hulk jogou muito bem mais uma vez, marcou um gol e deu uma assistência. Na minha opinião, merecia estar na seleção brasileira, mas eu não acredito que vai. Embora a FIFA vai permitir uma lista com 26 jogadores convocados, e se ele for, vai ser muito importante para a seleção brasileira. E pelo Clássico Paulista, o Timão atropelou o Santos. Eu havia comentado que acreditava na vitória do Corinthians, mas que ia deixar fora pelo fato de ser um clássico, embora o Corinthians tinha aí uma sequência de 15 jogos de invencibilidade em casa, mas empatava bastante, mas nesse jogo fez 4-0 e poderia ter feito aí até mais gols. E pelo campeonato colombiano, que eu havia comentado que poderia ser interessante, esse Lei Atlético Nacional, a equipe do Deportes Tolima até abriu o placar aos 23 minutos, mas sofreu a virada. O gol da virada do Atlético Nacional foi um belo gol, e nos acréscimos a equipe do Atlético Nacional ainda marcou o terceiro gol e venceu por 3-1. Um bom jogo do Atlético Nacional. Então a lista de quarta-feira ficou aí com um acerto e um erro. Vamos agora para as análises dos jogos de sexta-feira. UEFA Champions League, fase preliminar, eu vou ficar de fora. Eu não tenho o mínimo conhecimento sobre as equipes. Aqui são equipes que entram na primeira fase e dificilmente chegará na fase de grupos. Campeonato Argentino, eu também vou ficar fora. Aqui tem um jogo que pode ser interessante, que é esse jogo do Boca Juniors contra a União de Santa Fé, mas como a equipe do Boca Juniors enfrenta o Corinthians no meio de semana pela Libertadores, deve poupar os principais jogadores para essa partida contra a União de Santa Fé, então é um jogo mais para o ao vivo. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A temos Internacional contra o Coritiba. A equipe do Internacional ocupa a 5ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Coritiba na 15ª colocação nos últimos 5 jogos são 2 empates e 3 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Internacional ocupa a 14ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Coritiba ocupa a 20ª colocação. Em 6 jogos são 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 2-2, vitória do Internacional por 1-0 e vitória do Internacional por 1-0. O Internacional, que vem de derrota, perdeu em casa para o Botafogo por 3-2. Joga no meio de semana pela Sul-Americana. A equipe do Coritiba vem de derrota, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Aqui eu vou colocar o Internacional em back, mas para isso precisa ir com o time titular, porque se for com o time reserva, esse back a 1,60 passa a não ter muito valor, mesmo com a péssima campanha do Coritiba fora de casa. No mercado de gols, o over 2,5 com uma odd aí já de 2,05 é um pouco baixo, eu vou ficar só com o back mesmo. Dando sequência, Major League Soccer, Cincinnati contra o Orlando City. A equipe do Cincinnati ocupa a 8ª colocação nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Orlando City na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Cincinnati ocupa
a 28ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias e 4 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Orlando City ocupa a 6ª colocação. Em 8 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Cincinnati por 2-1, empate por 2-2, vitória do Orlando City por 1-0 e empate por 1-1. O Cincinnati vem de empate 1-1 contra o Philadelphia Union fora de casa. Nos últimos 3 jogos tem 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Orlando City vem de vitória e venceu o Houston Dynamo por 2-1 em casa. Nos últimos 3 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E aqui eu vou colocar a equipe do Cincinnati em lei. É uma equipe que não vem fazendo uma boa campanha em casa. São 4 derrotas em 6 jogos. Os jogos da MLS no ao vivo dá para encontrar boas oportunidades, mas no pré-live é muito complicado para dar sugestões. Dando sequência, temos também o Campeonato Brasileiro da Série B. Ituano e Cruzeiro foi adiado, Londrina contra o Guarani. A equipe do Londrina na 12ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Guarani na 18ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 8ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Guarani ocupa a 14ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Guarani por 3-0, vitória do Guarani por 1-0 e vitória do Londrina por 2-0. A equipe do Londrina vem de 1 derrota em casa, perdeu para o Vasco por 1-0, e a equipe do Guarani vem de 0-0 em casa contra o CSA. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Vasco da Gama contra o Operário. A equipe do Vasco ocupa a 2ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Operário na 9ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Vasco ocupa a 3ª colocação. Em 7 jogos tem 5 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Operário ocupa a 7ª colocação. Em 7 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Operário por 2-0 e vitória do Operário por 2-0. O Vasco vem de vitória, venceu Londrina fora de casa por 1-0, ainda não perdeu no campeonato. E a equipe do Operário vem de um empate por 0-0 fora de casa contra o Vila Nova. E nesse jogo eu vou colocar o Vasco da Gama em back. Então a lista de sexta-feira ficou aí com back Internacional, back Vasco e lei Cincinnati. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.